Salve, salve, galera! Sou o professor Jeremias, de matemática, e hoje vamos ver a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma fórmula de você resolver a derivação de funções compostas. Este é um exemplo de função. É aquela função composta que você aprende no momento da outra. Tá? A regra da cadeia nos diz o seguinte: primeira coisa, essas expressões aqui são expressões que vocês já irem tomando. A relação de y em relação de x vai ser igual a derivada de y sobre du vezes a derivada de du sobre dx. Nossa, ficou muito confuso, ficou mesmo. A mesma forma, você pode entender que é essa fórmula. Vamos tornar ela um pouquinho mais fácil? O que então na regra da cadeia faz? A gente vai chamar o primeiro termo aqui, ó. Esse primeiro termo, nós vamos chamar ele de função o quê? Externa. Função externa, que é a primeira. E essa segunda função, nós vamos chamá-la de função interna. Professor, não estou entendendo. Tá, vai já ficar claro, tenha calma. Então, guarda na tua cabeça que a regra da cadeia nos diz que a derivada de uma função composta é a derivada da função externa, aí você vezes a função interna, vezes a derivada da função interna. Tá? Então, é derivada da função externa vezes a função interna, vezes a derivada da função interna. Tá bom? Vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar um bem fácil. Y, colocar na cor preta. Y vai ser igual a 2x ao quadrado menos 1. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que vocês têm que atentar na hora que vocês forem resolver as questões. Deixa eu fazer aqui um rascunho, depois eu vou apagar. Olha, isso aqui é uma função composta. Professor, isso aqui, y igual a raiz quadrada de x, é uma função composta? Não é uma função composta. Se você colocar alguma coisa aqui, ó, mais algum termo, aí sim é uma função composta, tá? Isso aqui é uma função composta. Esse x mais 1, por exemplo, isso é uma função composta. Um termo que só tenha x não é uma função composta, tá bom? Não é uma função composta. Aqui basta você derivar normal, né? Você vai colocar que x é elevado a meio, aí você vai usar a regra da potência, né? Ou do tombo, como algumas pessoas chamam, vai ficar meio vezes x. E aqui meio menos 1, como você já sabe. Como você já sabe que tem que ser feito, tá bom? E aqui vai dar meio de x elevado a menos meio, que vai ficar x elevado a menos meio sobre 2, tá? Sobre 2. Mas que não é o nosso caso. Então, só você entender primeiro o que é uma função composta. Então, qual é o bizu, professor? O bizu é o seguinte: se tiver x, só x não é composta. Faz a regra normal das derivadas. As outras regras que nós aprendemos, produto, quociente, soma, diferença, vai ser utilizada aqui, tá? Todas essas regras vai ser utilizada na regra da cadeia. A regra da cadeia só nos diz uma lógica, uma equação, uma função, uma fórmula de como resolver essa derivada. Tá? Então, já sabemos o que é uma função composta. Vamos tentar resolver essa aqui. Tá aqui. Você falou externo, interno, não estou lembrando mais de nada. Tá? Vamos para o primeiro passo. Didaticamente, não precisa fazer isso para resolver. Quando você aprender a fazer, não precisa mais fazer isso que eu vou fazer, tá? É só uma questão didática. Galera, olha, eu vou dividir ela em duas funções. Eu vou chamar de função externa, a que eu disse é filhinha, né? Então, ó, a minha função externa, quem é a minha função externa? Ela vai ser, olha, é alguma coisa, opa, não botei aqui elevado a 4, é alguma coisa
que está elevado à quarta potência. Essa alguma coisa eu vou chamar pela letra U. Tá? Eles costumam representar pela letra U. Alguma coisa elevado a 4. Essa é a primeira função. Alguma coisa elevado a 4. Tá? Alguma coisa elevado a 4. Essa alguma coisa eu chamo de U. E a outra função, eu chamo ela de G. Essa função G, ela é a função U. Ela é a função U. Então, primeiro eu vou derivar esta primeira função aqui, ó, primeira função aqui, eu vou derivá-la, mas sem derivar o interno, por isso que eu chamo de externo. Primeiro você vai derivando de fora para dentro, tá? De fora para dentro. Então, vou derivar a externa e depois eu venho e derivo a interna. É como se você estivesse literalmente descascando uma cebola até chegar no seu núcleo. Você vai tirando cada casca de fora para dentro. Transformando esse número, vamos lá. Quem vai ser, então, a simbologia? Vamos usar qualquer uma dessas. Olha, a derivada de y, porque a derivada de quem? Da função y. Em relação a quem? Em relação a x, tá? Em relação a x. Nós estamos trabalhando com apenas uma variável. O cálculo 1 é derivada de uma variável, tá? Então, nós estamos derivando y em relação a quem? A x. Pode ser também dy sobre du. Por isso que está essa regra aqui, ó, dy sobre du. Porque nós vamos derivar a externa. Deixa eu escrever direito aqui. Nós vamos derivar a externa em relação a du, ou seja, o x, e depois nós vamos derivar a interna em relação a dx. Em resumo, é essa equação aqui já, ó. Então, dy dx vai ser igual ao quê? Quem é a minha externa? A minha externa é tudo que tiver envolvendo o termo dentro, ou seja, o termo u. Eu vou chamar de u quem? 2x ao quadrado menos 1. Isso vai ser meu u, tá? E quem eu vou... Isso aqui vai ser g de u, né? G de u. E quem é que vai ser f? Vai ser f de u elevado a quem? A quarta. Eu vou derivar a externa. A externa vai ficar como? Regra do tombo, então vai ficar 4 vezes... Opa, ó. Primeira derivada aqui, ó. F'. 4 vezes. Já derivei, né? Regra do tombo. 4 vezes quem? O u eu não altero, que é o g de x, ó. Eu não mexo no g de x. Não vou derivar ele agora. Então, é g de x, continua o que tiver lá dentro. 2x ao quadrado menos 1, certo? E aqui em cima, não era 4, vai ficar o quê? 3, né? Pela regra do tombo, você diminui uma. Vezes quem? Vezes g de x, que no caso do g de x, vai ser a derivada de g de x. Tá vendo aqui, ó? Derivei o externo foi o 4, pela função de g de x. Não mexo com g de x de dentro, ó. Não mexo com g de x de dentro aqui, ó. Igual a fórmula, tá? Agora, vezes quem? A derivada de g de x. Quem é g de x? G de x, que eu chamei de g de u, é 2x ao quadrado menos 1. Eu vou derivar. Pela regra do tombo, vai ficar como? 2 que multiplica 2, x, né? Porque 2 menos 1 vai ficar 1. Então, 2x. Menos, quanto é a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é 0. Então, como é que fica isso aqui? Fica que a derivada de y em relação a dx é igual a quem? Ó, aqui vai ficar 4x, ó. Multiplicando isso aqui vai ficar como? 4x. Porque o zero aqui não conta. 4x vezes 4 vai dar o quê? 16x. Que multiplica quem? Que multiplica 2x ao quadrado menos 1 elevado à terceira. Essa é a nossa resposta esperada dessa derivada. Essa é a nossa derivada pela regra da cadeia. Então, vamos rever. A fórmula é essa aqui,
essa aqui é a fórmula. Você vai derivar a função externa e não mexer com a interna, vezes a derivada da interna. Perfeito? Vezes a derivada da interna. Como a gente fez isso? Aqui, ó. Derivei a externa, onde era 4, regra do tombo ou da potência, ficou 3, e aqui ficou 4 multiplicando, vezes quem? Vezes a derivada da interna. A interna é 2x² menos 1. A derivada disso vai dar 4x. 4x vezes 4 dá 16x, que multiplica 2x² menos 1 elevado ao cubo. Essa é a resposta. Vamos resolver mais uma? Vamos resolver mais uma. Tá? Agora que a gente já sabe a nossa regra, vamos resolver mais uma. Vamos colocar aqui uma questão. Y é igual a Euler elevado a 2, que multiplica x² menos 1. Vamos derivar essa função? Vamos. Professor, escreve de novo aqui a fórmula, para que eu lembre da fórmula da regra da cadeia. Tá bem aqui, ó. Fórmula da regra da cadeia, ó. Você tem uma função composta. Você tem uma função composta. Como é que fica? Você deriva a externa, não mexe com g de x, deriva a externa, e depois você multiplica pela derivada da interna. Perfeito? Derivada da interna. Tá bom? Essa é a fórmula da cadeia, de fora para dentro. Ah, então entendi. dy, porque a fonte é dy. Professor, se fosse um f, você poderia botar df? Poderia. Derivada da função sobre a derivada de quem? De dx. Por quê? Porque tem só uma variável lá em cima, x. Vai ser igual a quem? Galera, quem é a externa? A externa aqui vai ser o próprio Euler. O Euler é que vai ser a externa. É o Euler. A interna é o que está aqui dentro, ó. É o que está dentro do parênteses, é a interna, é o que está juntando com o termo de x. A externa é o próprio número de Euler. Qual é a derivada de Euler? Aí nós temos o quê? Uma tabela lá, que está lá no NEAD. Tem uma tabela que traz as derivadas instantâneas, né? Que você tem que saber de cor. A derivada de Euler é o próprio Euler. Lembra disso? Ó? A derivada de y sobre dx de Euler elevado a x é igual a quem? O próprio Euler elevado a x, tá? Então, aqui a gente só mantém Euler elevado a 2x² menos 1. Mentira, verdade. Agora, vezes quem? O que a fórmula diz? Vezes a interna. Quem é a interna? A interna é 2x² menos 1. Essa é a interna, né? Então, aqui, ó, aqui vai ficar, aqui é Euler elevado a 2x. Deixa eu escrever aqui. A externa. Você tem que identificar isso. A externa é quem? É Euler elevado a 2x² menos 1. E quem é a interna? A interna. A interna vai ser 2x² menos 1. Tá? Então, eu já derivei a externa. Ficou o próprio Euler. E derivando a interna, olha aqui, ó, 2x² menos 1. Não vamos perder tempo, né? Regra do tombo. 2 que multiplica quem? 2x, aí 2 menos 1 ficou x, menos... Quanto é a derivada da constante? É zero. A derivada de uma constante é zero. Então, a derivada de y em relação a dx é quem? É Euler... Não. É... Ó, 2 vezes 2x vai ficar quanto? 4x. Aqui é zero, não conta. Então, fica 4x. Então, vai ficar o quê? Isso, vai ficar 4x. 4x, que multiplica quem? Que multiplica Euler elevado a 2x² menos 1.
É tudo isso aqui? É tudo isso aqui, ó. Essa é a derivada. Facinho, regra da cadeia? De boa, né? Muito tranquilo a regra da cadeia. Não tem por que a gente perder o senso. Já visto que é muito tranquila. Deixa eu ajeitar bem aqui essa tela. Porque eu diminuí e agora não quero. Não acerta voltar. Pronto, 100% aqui. Tá bom? Regra da cadeia. Vamos agora mais um exemplo, tá? Mais um exemplo da regra da cadeia. Vamos pegar mais outra equação, porque por enquanto está tranquilo. Vamos ver quando são três equações. Quando a função composta é feita por três equações. Antes das três equações, deixa eu resolver uma com cosseno. Então é a mesma coisa, tá? Y igual, deixa eu colocar uma função aqui com cosseno. Cosseno de, vamos manter, 2x ao quadrado menos 9, por exemplo. Ah, professor, eu já estou sabendo tudo. Ó. Como é que é a regra? A derivada de uma função composta é igual ao quê? Isso, professor, a derivada da externa, né? Eu mantenho o g de x, eu não mexo com ele, vezes quem? Vezes a derivada de g de x. Ah, beleza, vamos lá. Então, como é que fica aqui? Fica a derivada de y em relação a quem? A dx, porque é x, vai ser igual. Quanto é a derivada de cosseno? Quem é o externo aqui? Lembra? O externo é cosseno. É o cosseno de alguma coisa. Esse alguma coisa aqui, alguns autores chamam isso de u, tá bom? Alguns autores chamam isso aqui de u. Então, alguma coisa aqui vai ser esse u. Tá? A derivada de alguma coisa. Quanto é a derivada do cosseno? Isso, vai olhar lá na lista lá. Mas se tu lembrar, tu vai saber que é menos seno, porque a derivada de seno é cosseno, mas a derivada de cosseno é menos seno. Menos seno de quê? De 2x ao quadrado menos 9. Eu não mexo com ele, tá? Não mexo. Vezes quem? Vezes a derivada de u, que no caso é a derivada de g de x, que é o interno. Quanto é que é a derivada de 2x ao quadrado menos 9? Vamos lá. Regra do tombo. 2 vezes 2x, 2 menos 1 ficou 1. Quanto é que a derivada de uma constante é? 0. Opa, então ficou como? Ficou que a derivada de y em relação à derivada de x, ela é igual a, olha só, 2 vezes 2x vai dar quanto? 4x. Então vai ficar menos 4x, que multiplica quem? Que multiplica seno de 2x ao quadrado menos 9. Mentira, professor, que a resposta é essa. A resposta é essa. E você tira 10 e pode partir para o abraço, porque eu vou resolver a derivada pela regra da cadeia. Tá difícil, galera? Tá de boa, não tá não? Dando continuidade na nossa regra da cadeia, vamos resolver mais uma questão. Olha só, essa questão aqui é muito bacana. É igual a ln de 100 de x ao menos 1. Então, nossa primeira função derivável, eu vou chamar de g de x vezes derivada de g de x. Essa é a nossa regra da cadeia, né? Nossa regra da cadeia. Eu quero que vocês observem a seguinte situação. Nesta equação que nós vamos resolver, é o meu primeiro termo, que eu chamo de externo. Lembra, derivada da cadeia é de dentro para fora. Quem é a primeira camada? A minha primeira camada, eu vou ter que derivar quem? Ln. Eu vou derivar Ln, tá bom? Ln de x. Lembrando que x vai ser quem? X vai ser todo mundo aqui, ó. Esse aqui, todo mundo aqui é x, certo? Ln de x. Que alguns matemáticos não chamam de x, para não confundir com tanto x, ln de u. Dizem que isso aqui é
U. Perfeito? Isso aqui tudo, aqui, até aqui, eles chamam de U. Depois disso, eu tenho quem? Eu tenho uma segunda que eu vou ter que derivar. Que a minha segunda função vai ser a função o quê? U. Ah, é só que a função U, ela tem seno de x. E a minha terceira função é U, que eu tenho que derivar, que vai ser quem? X, tá? Sabendo que isso aqui, alguns matemáticos chamam de, para não confundir, V. Derivada de V vai ser a função X. Isso aqui, esse pedaço bem aqui, eles chamam de V. Eu quero que você perceba que tem três termos dentro da a regra da cadeia não falou que é. Não tem limite para o número de funções da regra da cadeia. Você vai descascando igual uma cebola, de fora para dentro. Só que você vai multiplicando. Vamos ver. Então, aqui, ó, derivada de y em relação a dx vai ficar como? Quanto é a derivada de ln? Porque a primeira que eu vou derivar é externa, né? É ln. Então, vai ser primeira aqui, segunda, terceira. Então, vamos lá. Que é ln. Quanto é que vai dar ln? Ln de u. Lembrando que u é todo. É 1 sobre x, né? Lembra que a derivada de ln de x é 1 sobre x? Se tu não lembra, vai lá na tabela. Aquela tabela de derivadas instantâneas. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 1 sobre quem? Quem é u? U vai ser seno de x ao cubo menos 1. Esse vai ser U. Vezes quem? Agora é a segunda. Derivada de quem? Ah, derivada de U. A derivada de U, né? Seno. Então, quanto é a derivada de seno de x ao cubo menos 1? Vou derivar só a externa. Derivada da externa. Derivada de quem? De seno. Quanto é a derivada de seno? Isso, menos cosseno. Tá certo? Não, tá errado. Olha lá, não confunda. Presta atenção. A derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é que entre o menos, menos seno, tá bom? Para não ficar igual. Então, seno é cosseno. Cosseno é menos seno, tá bom? Então, a derivada de seno é cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de x ao cubo menos 1. Vezes quem? Quem é o terceiro agora que tem que derivar? É o próprio x, que a gente chama agora de derivada de x ao cubo menos 1. Quando é x ao cubo menos 1, regra da potência, regra do tombo, 3 vezes quem? X, 3 menos 1 vai ficar 2. Quanto é a derivada de uma constante? 0. Mentira, professor. Verdade. Olha aqui, ó, vamos resolver. Isso quer dizer que isso aqui vai dar igual a quanto? Olha só. 3 vezes... Isso aqui morre, né? Porque é 0. 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. Vezes o 1, então vai ficar 3x ao quadrado. Vezes quem? Vezes cosseno de x ao cubo menos 1. Dividido por quem? Dividido por seno de x ao cubo menos 1. Poderia responder isso aqui como cotangente? Poderia. O cosseno de x dividido por seno de x dá cotangente. Você poderia botar cotangente também, tá? E seria a mesma resposta. Aqui já respondida essa questão. Aí você já marca lá que é a você resolver. Perfeito? Aqui acabou. Mais sentido? Você pegou legal? Agora você viu que começou a dar uma complicada, né? Nas equações. Vou botar mais uma, então. ln y vai ser igual ln quem? De cosseno
cosseno de quem? De seno, opa, de quem? De 2x ao quadrado menos 1. Menos 1. Essa é a função que nós vamos resolver. Mais uma vez, didaticamente explicando para vocês. Primeiro é de fora para dentro. Ln. A primeiro que eu vou derivar é o Ln. Então vamos lá. Vou tentar fazer aqui, que agora você já está pegando o macete de dy de dx. A derivada de y, a derivada da função y em relação a x, tá? Que eu quero resolver é x. Quanto à derivada de Ln, isso é 1 sobre... Olha, a primeira que eu vou derivar, a primeira função que eu vou derivar é Ln de quem? Ln de U. Professor, mas quem é U? U é todo que está em... É U, tá bom? Primeira derivada é essa. Então, vamos lá. A derivada de Ln de 1 é igual a quanto? A 1 sobre U. Então, aqui vai ser igual a 1 sobre U. E o C, opa, e U vai ser quem? Cosseno de seno de 2x ao quadrado menos 1. Dx ao quadrado menos 1. Tá, vezes quem? Isso aqui vezes quem? Lembra agora quem vai ser meu outro que eu vou derivar? Isso, cosseno, ó. Sempre os externos, até chegar no x. Derivada de cosseno, menos seno. Lembra que a gente falou? Menos seno. Derivada menos seno. Então, vai ser menos seno de quem? De seno de 2x ao quadrado menos 1. Certo? Vezes quem? Vezes, agora já passou cosseno, agora é seno. Quanto é a derivada de seno? Cosseno de quem? De 2x ao quadrado menos 1, regra da cadeia. Vezes, professor, vezes agora o 2x ao quadrado menos 1. Derivar 2x ao quadrado menos 1. Que vai dar o quê? 2, regra do tombo, 2 que multiplica 2x, que 2 menos 1 vai dar 1, menos, quanto é a derivada de uma constante? É 0. Então, essa constante deixa de existir. Aqui, vezes 2x vai ficar por x. Então, a derivada de y em relação a dx vai ficar quanto? Ó, 4x vezes 1 dá 4x, tem um sinal negativo, então vai ficar menos 4x ao quadrado. 4x, perdão, não tem não quadrado. 4x de quem? De todo, de seno de 2x ao quadrado menos 1 vezes cosseno de 2x ao quadrado menos 1. Todo mundo de cosseno de seno de x ao quadrado menos 1. Certo? Acabou aqui. Agora você pode simplificar, né, a coisa. Por quê? Porque a gente pode dizer, olha só. Seno, ó, tá vendo que aqui nós temos seno de 2x ao quadrado menos 1. E aqui nós temos seno de 2x ao quadrado menos 1. Só que nós temos seno disso, ó. Seno desse termo aqui, ó. E seno e cosseno desse termo aqui, ó. Seno sobre cosseno. Lembra que seno dividido por cosseno, ó. Seno
de x dividido por cosseno de x é igual a quê? É igual a tangente de x, certo? É igual a x aqui. Então, seno sobre cosseno, eu posso dizer que o dy de x em relação a dx vai ser quanto? Vai ser menos 4x. Ó, esse seno por esse cosseno, esse seno por esse cosseno deu tangente. Então, vezes cosseno de dx ao quadrado menos 1 vezes tangente. Tangente de quanto? Repete tudo. Tangente de seno de 2x ao quadrado menos 1. Essa é a nossa resposta. Tá? Professor, podia ser menos 4x de tangente? Pode ser menos 4x de tangente. Tá, lembra? Não interessa a ordem dos tratores, não vai alterar o viaduto. A ordem do trator altera o produto. Bacana essa questão? Muito bacaninha, né? Ó, olha só ela aqui, ó. Ela ficou assim, ó, para tu tirar teu print aí, ó. Olha como ela ficou, ó. Muito bacana. É uma função, é uma derivada pela regra D que tinha uma, duas, três, quatro funções inclusa. Quatro funções inclusa. Galera, com base nisso, você consegue resolver qualquer outra questão de derivada, tá? Eu espero que na regra da cadeia você fique muito craque nisso, tá bom? Até mais, até a próxima.